Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor os abençoe. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor e nos alimentarmos também da exposição das Escrituras no livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 12. Gálatas 4, 12. E eu convido a igreja para participar dessa leitura, mesmo assentados, lendo comigo alternadamente, até o verso 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. A igreja. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Todos juntos, pudera eu estar presente, agora, convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Senhor, nós amamos a Tua palavra, porque amamos o Senhor. E se algo que faz bem à nossa alma, Senhor, é quando o Senhor fala conosco por meio da Sua palavra. É o que lhe pedimos, sabendo que nada merecemos, mas que tudo o Senhor nos prometeu pela mediação de Jesus. E é no nome dele, então, que lhe pedimos isso. Amém, Senhor. Meus queridos, como é grande a alegria que os pais e os avós têm quando chega em casa a notícia de que alguém vai ter um bebê na família. Como é bonito ver uma mulher grávida. Na minha família temos 3, minha filha caçula, Aninha, minhas sobrinhas Laila e Elisa, estão lindas. Eu acho a gravidez um momento muito bonito na vida de uma mulher. É emocionante a gente acompanhar o desenvolvimento do bebê, sentir, como vovô agora, o bebê mexendo, na barriga da minha filha, é algo muito especial. E só para atualizar os irmãos, esse ano de 2021 já nasceram 8 bebês nessa igreja até agora, até hoje. Nasceu mais um hoje, filho da Suelen e do Felipe. E nós temos a expectativa de que vão nascer mais 17 ainda daqui até o final do ano, se Deus quiser. 25 bebês a caminho, nesse ano. Que bênção, que maravilha, depois que passa o sufoco do parto, alguns tem um sufoco maior do que outros, tem agora gente nascendo em casa, no estacionamento, a caminho do hospital, está virando uma coisa assim, mais costumeira da gente ouvir falar do que antigamente. Eu acredito que é porque estão valorizando mais hoje em dia o parto natural. Na minha época, eu nunca fiz parto, mas na época que eu fui pai, a cesárea era muito comum. Parece que com essa mudança está acontecendo algumas surpresas aí. Mas é muito lindo, é maravilhoso ver aquela vidinha chegando agora nos braços da família, um momento de muita alegria poder ver isso acontecendo. E se é assim, meus irmãos, na vida física, no que diz respeito à vida espiritual, à vida cristã, é ainda mais especial a gente poder experimentar ou contemplar um novo nascimento, um parto espiritual,
uma nova vida sendo gerada, não pelo pai ou pela mãe, mas pelo nosso Pai Celestial, por meio do seu Espírito Santo. A Bíblia fala disso, a Bíblia fala do novo nascimento, fala desse tipo de geração espiritual, a Bíblia fala desse tipo de parto diferente, um parto místico, um parto sobrenatural, por diversas vezes, em diversos lugares da palavra de Deus. O texto dessa noite é um deles, e nós vamos então procurar aprender um pouquinho sobre esse parto espiritual que é mencionado aqui no texto de hoje. Só lembrando que a carta de Gálatas é uma carta em defesa da verdade, da pureza do Evangelho, contra a ameaça, a influência que estava colando em várias igrejas, em 4 cidades de uma região na Ásia, naquela época chamada Galácia, e Paulo então escreve para orientar, para divertir, até mesmo para puxar a orelha daqueles crentes, por eles estarem se afastando do verdadeiro Evangelho. A última mensagem que nós seguimos, nos versículos anteriores, nós vimos a preocupação de Paulo em ter perdido tempo, energia com aquele grupo. Ele diz no verso de número 11 do capítulo 4, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Tamanha a confusão que estava na cabeça daquele pessoal. E então nós vimos na última mensagem um termômetro espiritual, de como a gente aferir se de fato o trabalho que tem sido feito na nossa vida e em nosso favor, do nosso crescimento espiritual, está sendo perdido, como estava quase acontecendo ali, ou se de fato a gente tem caminhado e progredido na vida cristã. Mas hoje então, diante desse investimento espiritual que os crentes da Galácia receberam do apóstolo Paulo, diante desse investimento espiritual que eu e você temos recebido, o que se espera, o que Deus espera de nós é que nós respondamos, que nossa resposta seja positiva, que a nossa resposta corresponda a tudo aquilo que Deus providenciou em nosso benefício, e em benefício não só da nossa alma, mas do nosso corpo, da nossa família, do nosso mundo em que nós vivemos. E a partir de agora, a partir desse momento, nós entramos na sessão da carta de Gálatas, e vai quase até o final, quase até o último versículo, que é a sessão mais prática da carta. Até aqui, nós vimos a sessão doutrinária da carta. O apóstolo Paulo fazia isso como um hábito, como um estilo. Primeiro ele abordava os temas doutrinários, e aí ele virava a dobradiça e fala, bora lá então para as questões práticas, de como aplicar este evangelho puro e verdadeiro em diversas áreas da vida cristã. E esta área de hoje é uma área muito especial, porque o apóstolo Paulo, resumindo todos esses versículos que nós lemos aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês lembram da primeira vez que eu fui aí? Como vocês foram receptivos ao evangelho? Pois eu apelo a vocês, sejam receptivos, continuem sendo receptivos à palavra de Deus, mesmo eu não estando mais aí com vocês. Mas guardem aquilo que eu ensinei, como pai espiritual para vocês, como porta-voz de Deus para vocês. Guardem aquilo que eu ensinei, para que o grande objetivo do Evangelho seja alcançado na vida de vocês. Qual é o grande objetivo do Evangelho? Paulo já deixa isso muito claro quando ele fala a Cristo ser formado em você e em mim e em cada um de nós. Esse é o resumo da passagem, e a partir daí nós vamos então entrar nos meandros aqui do texto bíblico, para que fique bem claro que o grande fruto do Evangelho é nós sermos feitos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Cada uma dessas expressões que eu usei é muito importante. Fruto do Evangelho, o grande fruto, sermos feitos e não nos fazermos, e cada vez mais parecidos com Cristo. Quais então são as respostas necessárias diante de tudo isso que Deus tem planejado para as nossas vidas, para nos abençoar? 3 palavrinhas, chegou a hora, tá? As 3 palavrinhas é nessa hora. Então as nossas crianças têm o seu caderninho aí, peguem o seu caderninho, nossos pré-adolescentes também o seu caderno de culto, porque vou falar agora, o pastor vai falar as 3 palavrinhas que servem para crianças e para os adultos. Verdade é a primeira, tá bom? A segunda é mensageiros, e a terceira é fruto. Verdade, mensageiros e fruto. Eu sugiro que você pendure seu pensamento nessas 3 palavrinhas, para você acompanhar a nossa linha
de raciocínio, que é uma tentativa, então, de nós extrairmos aquilo que o Espírito Santo deixou registrado para nós aqui, por meio do apóstolo Paulo. Se nós queremos, então, que o Evangelho frutifique na nossa vida, esse verdadeiro e grande fruto do Evangelho, nós temos que responder às iniciativas de Deus. Temos que responder a este Evangelho que Ele nos entregou. E a primeira resposta que nós precisamos dar, que aprendemos aqui com este episódio, nós precisamos ter prazer no Evangelho da verdade. Ter prazer no Evangelho da verdade. Meus queridos, a verdade estava sendo um problema naquela igreja ali. Veja o versículo de número 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. A verdade sempre foi uma questão que gera especulações filosóficas, existenciais, né? Pilatos fez aquela pergunta clássica, né, diante de Jesus: o que é a verdade? Não é? E nós vivemos numa época, né, conhecida como uma época de pós-tudo, né? Pós-moderna, pós-cristã, pós-heterossexualidade, pós-verdade. Só que nós estamos vendo a falta que a verdade faz no meio de uma pandemia. Estamos indo já para o 2º ano da pandemia, e se for verdade, já morreram no mundo todo quase 4 milhões de pessoas. Se for verdade, até isso é um grande problema. É verdade ou não é? E nós nos sentimos, e a sociedade mundial se vê desorientada, porque não há verdades absolutas norteando, verdades incontestáveis norteando a população do mundo todo nesse momento de pandemia. O que a gente vê é uma guerra de versões, de verdades, dos tais estudos, gráficos, protocolos, políticas, etc. Veja como faz falta a verdade numa hora como essa, de salvar nossa pele, nossa saúde. E se a verdade ela é importante para a preservação da vida física, muito mais importante ela é, porque tem consequências muito mais duradouras, trata-se da eternidade. A verdade é importante para a preservação da nossa alma, da nossa existência eterna, em bem-estar na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, então, no verso 12, ele começa dizendo, talvez seja a expressão mais enigmática aqui do versículo, da passagem: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico. A Nova Versão Internacional joga um pouquinho mais de luz para a gente entender essa fala dele. Está assim na NVI: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O que isso está sendo? O que está dizendo aqui? Dos comentaristas estudiosos que eu pude consultar para compreender esta passagem, Paulo está aqui apelando em prol da verdade do Evangelho nos seguintes termos. Ele diz: olha, eu era muito diferente de vocês. Eu era um judeu orgulhoso, arrogante, confiava na minha religião, na minha etnia, na minha justiça própria, achando que eu ia me dar bem com Deus. Mas eu percebi que eu sou igual a vocês, e eu admiti isso, que eu estou sob condenação, como vocês, gentios, também estão. Então eu me tornei como um de vocês, eu admiti que sou como vocês. Façam o que eu fiz, sejam agora como eu sou, alguém que se reconhece falido e necessitado da graça de Deus, e que não confia na minha religião, no judaísmo para o qual vocês estão querendo migrar. Não façam como eu fazia, façam como eu estou fazendo agora. Abracem a verdade do Evangelho e não corrompam esta verdade. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele então faz menção, numa menção assim, nostálgica, né, do tempo em que ele passou pela primeira vez ali naquela região. Ele vai dizer que ele pregou o Evangelho no verso 13, a primeira vez, porque ele esteve lá 2 vezes. O livro de Atos relata essas 2 passagens de Paulo por aquela região. Ele diz: vós sabeis que preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E eles foram tão acolhedores, tão receptivos, tão alegres, aquela alegria da salvação que o novo convertido sente. Eles sentiram tudo isso e cuidaram daquela enfermidade que a gente não sabe, os estudiosos não se entendem, não são
vamos dizer aqui, uníssonos em dizer que tipo de enfermidade, mas era uma enfermidade mesmo, do corpo, uma doença, e algo que causaria repugnância em qualquer um, e eles foram tão generosos, tão acolhedores com o apóstolo Paulo. Enquanto ele os abençoou com o evangelho, eles abençoaram a Paulo com todo carinho e todo cuidado. E Paulo está dizendo, mesmo eu não estando agora, façam como vocês fizeram da primeira vez, não por minha causa, mas pela verdade, pelo bem que a verdade produz. Acolham a verdade, não se afastem da verdade. Veja que Paulo está assim conformado, dele estar inclusive tendo uma ruptura relacional, porque Paulo estava falando a verdade no melhor interesse deles. São muitos os relatos, meus irmãos, de grupos que foram alcançados pelo Evangelho e que deram o devido valor ao Evangelho e à palavra da verdade, ao contrário do que os Gálatas estavam fazendo. E uma das histórias missionárias muito conhecidas, mas que é oportuno a gente lembrar aqui agora, é a história envolvendo uma pregação que Hudson Taylor, o primeiro missionário protestante na China, fez lá na China. Ele pregou o Evangelho da verdade, o mesmo que Paulo pregava, o mesmo que está aqui na Bíblia Sagrada, e ao final um líder chinês o procurou muito triste, e disse para ele, olha, durante anos e anos eu tenho procurado a verdade. Eu viajei por todos os lugares onde eu pude em busca da verdade. Eu li todos os livros de Buda, eu li os livros de Confúcio, de Lao Tse, e nada me trouxe descanso ao coração. Meu pai, que já morreu, procurou também pela verdade, e nós nunca encontramos. Mas hoje, ouvindo aqui o Evangelho da verdade, finalmente eu encontrei paz por meio de Jesus Cristo. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Há quanto tempo vocês lá na Inglaterra conhecem a respeito do Salvador e do Redentor? Hudson Taylor disse para ele, há séculos. Ele não acreditou na resposta de Taylor. E ele disse, e só agora vocês vêm nos trazer esse evangelho? Por que demoraram tanto? Hudson Taylor, envergonhado, abaixou a sua cabeça e respondeu assim, nós não tínhamos entendido a autoridade de Jesus quando ele disse, vá ao mundo inteiro e pregue o evangelho. Aqui está o exemplo de alguém que entendeu, que experimentou o impacto do Evangelho da verdade, que entendeu o valor desta verdade e deste Evangelho, e teve prazer em acolher, em receber esta verdade no seu coração. Para que o Evangelho frutifique como é esperado em nossas vidas, essa é a primeira resposta que nós temos que dar de acordo com a sequência do texto bíblico aqui. Ter prazer em receber, em acolher esta verdade de que somente por meio de Cristo nós podemos nos reconciliar com Deus. E é somente por meio de Cristo, do seu Evangelho, da sua provisão que Ele nos fez, nos dando o seu Espírito Santo, que nós podemos também ser transformados e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Provérbios diz, não repreendas o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Os Gálatas estavam mais para o zombador aqui de Provérbios, ou para o sábio de Provérbios? Porque eles ouviram a verdade e estavam agora odiando o apóstolo Paulo. E eu e você? Estamos mais para o zombador de Provérbios, ou para o homem, para a mulher sábios de Provérbios? Quando nós somos confrontados com a nossa fé, falta de fé na palavra de Deus, com a nossa falta de fé em Cristo, no sentido de que somente por meio de Jesus, não há outro caminho, nós amamos e acolhemos essa palavra no nosso coração, ou nós a rejeitamos como uma mensagem exclusivista que vai contra a sua religião, contra aquilo que você acredita, contra aquilo que você se acha capaz. O sábio acolhe e se torna cada vez mais sábio. Nós amamos a palavra de Deus, meus irmãos, quando somos confrontados com a nossa falta de conformidade com a lei moral de Deus. O que nós fazemos? Nós ficamos irados, indignados, quando nos confrontam no nosso pecado,
ou nós humildemente reconhecemos e alegremente guardamos essa palavra no nosso coração. Olha, infelizmente eu conheci crentes que gostavam de estudar a Bíblia, gostavam de ler a Bíblia, gostavam de participar de coisas da igreja. Conheci crentes que sabem a Bíblia de cor, que conhecem temas doutrinários reformados, talvez mais do que muitos aqui, mas que não vivem aquilo que conhecem. Gostam do estudo, gostam da religiosidade, mas não vivem, não se dispõem a viver de acordo com a palavra de Deus. E sabe por que não fazem isso? Porque não amam a palavra de Deus, não amam a verdade. E por que fazem isso? Porque não amam a Jesus. Porque quem ama Jesus, ama a palavra de Deus, que é a verdade. E quando é assim, meus queridos, o crente vive confortavelmente na prática deliberada de pecados que desagradam a Deus. É o tipo do crente que John Stott chamava no seu último livro, quando ele faleceu, um pouco antes dele falecer, há uns 10 anos atrás, ele chamava de o discípulo seletivo, aquele que escolhe aquilo que lhe mais lhe agrada no Evangelho e que rejeita aquilo que o confronta ou que o incomoda. Nós temos sido discípulos radicais ou discípulos seletivos. E para isso, entendemos que precisamos correr para Jesus Cristo, porque é só pela graça de Jesus, só pela ação de Jesus em nossos corações, é que primeiramente seremos salvos, e em segundo, nós vamos conseguir caminhar de acordo com a lei e o padrão da lei de Deus, lei boa, lei santa, lei justa, que nós temos na palavra do nosso Deus. Meus queridos, esta é a primeira resposta. A resposta de acolher com prazer, com alegria, a palavra da verdade em nosso coração. Mas há também uma lição que nós não podemos nos furtar de observar aqui nesta passagem, porque a atmosfera toda da passagem nos chama, salta das páginas, nós temos que aprender algo aqui de importante. Uma segunda resposta é acolher os mensageiros dessa verdade. Paulo, ele exclama aqui, chocado, ele não consegue acreditar que aqueles com quem ele teve um relacionamento tão bom na sua primeira viagem missionária, agora o tratem como inimigo. Ele está chocado com duas coisas: com o retrocesso espiritual deles em relação ao Evangelho e com o estranhamento relacional que eles estavam tendo para com o apóstolo Paulo. Ele praticamente não acreditava naquilo que estava acontecendo. Realmente eles estavam agindo como o zombador de Provérbios. Se você repreender o zombador, ele vai odiar você. E Paulo então ensinou a verdade, repreendeu-os por estarem se afastando da verdade, e eles estavam considerando a Paulo como um inimigo, se distanciando emocionalmente do apóstolo por causa do abandono também da verdade. E aqui, meus queridos, Paulo então já mordeu o que precisava morder ao longo da carta. Ele começa a soprar um pouquinho assim, com muita sinceridade. Ele chama os Gálatas de meus irmãos, apesar de toda aquela tensão. Ele os chama de filhinhos. Meus filhos aqui é o diminutivo no grego teknoi, para criancinhas pequenas, não no sentido pejorativo, mas no sentido caloroso. E ele então espera que eles pudessem, e ele incentiva que eles o acolhessem, que se lembrassem de Paulo e acolhessem a mensagem de Paulo, que continuassem acolhendo a Paulo no seu coração. E ele faz esse flashback nostálgico daquela primeira passagem lá na Galácia. Ele fala: olha, vocês me trataram como um anjo, eu lembro, vocês me trataram como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Que mudança é essa para um inimigo agora? E eles fizeram muito bem da primeira vez, porque é assim, meus irmãos, que eu e você temos que tratar os mensageiros da verdade, do Evangelho da verdade, como se anjos fossem, não homens perfeitos, mas como se fossem o próprio Senhor Jesus Cristo. João Calvino, ele tem uma reflexão muito interessante sobre esta questão em particular. Ele diz: como a um anjo de Deus. É assim que todo ministro do Evangelho verdadeiro deveria ser considerado. Mestres piedosos nos ministram a mais excelente das bênçãos, a doutrina da salvação eterna.
Tem algo mais importante do que isso? E se isso chega aos nossos ouvidos e corações com pureza e fidelidade, nós deveríamos ser capazes de reconhecer. Como os anjos, Calvino completa, ministros piedosos são mensageiros, no grego, angelos, anjos de Deus, que nos falam, Deus que nos fala por intermédio deles. O pregador, meus queridos, na teologia reformada, na igreja reformada, e você está numa igreja assim, é a boca de Deus aos nossos ouvidos e aos nossos corações. A voz é de Deus, mas a boca é do mensageiro. Foi Jesus quem ensinou isso: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Isso vale para todo crente. Pois quando nós abrimos a boca para falar para as pessoas de Jesus, e de uma maneira muito especial para aqueles que se afadigam na transmissão da palavra de Deus. Calvino, ele disse algo mais também muito interessante: os ministros nunca serão desprezados, onde a palavra de Deus é estimada. E este era o problema com os Gálatas. Eles não estavam mais estimando a palavra de Deus e por isso estavam desprezando o apóstolo Paulo. Os ministros nunca serão desprezados, onde a palavra de Deus é estimada. E tinha um bocado de gente lá azedando aquele relacionamento que Paulo tinha desfrutado de uma maneira tão especial. Meus queridos, o Senhor Jesus nos alertou para o cuidado com os falsos mestres, que nos desviam da verdade, que semeiam intrigas no meio do povo de Deus. Jesus disse assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Meus queridos, para que o Evangelho frutifique em nossa vida, como esperado, nós precisamos também responder desta maneira, acolhendo os mensageiros da verdade. E nós vivemos numa era em que a verdade não tem o menor apreço. As pessoas mentem descaradamente na mídia, na política, nos templos. A mentira tem sido uma coisa, sempre existiu, né? Mentira, desde o primeiro momento lá na queda. Mas parece que a mentira agora passou a ser o correto. E se você for verdadeiro, ético, íntegro, você vai ter problemas com isso. O pai da mentira, a meu ver, meus queridos, faz um verdadeiro carnaval no nosso mundo nos dias de hoje. Afinal, o mundo jaz no colo do maligno. Será, queridos, que no campo da fé e da religião, a estratégia e a ação de Satanás ficaria adormecida? Não, meus irmãos, esse é o campo preferido de Satanás, porque é aqui na área religiosa onde ele vai finalmente ter suas vitórias e impedir que as pessoas se relacionem com Deus e possam ser salvas. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da verdade. E por isso, qual tem sido a sua atitude, a nossa atitude em relação aos pregadores e mestres que nós temos ouvido? E vocês não ouvem mestres e pregadores somente aqui nessa igreja. O YouTube está aí todo dia, podcasts, canais de diversas igrejas, de diversos movimentos religiosos. Os irmãos estão expostos a tudo isso, estamos todos expostos. Qual tem sido a nossa atitude diante dos mestres e pregadores do Evangelho? Tratamos como inimigos aqueles que nos falam a verdade, batemos palmas para aqueles que falam aquilo que nós queremos ouvir. Temos valorizado aqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade, temos acolhido no coração os pregadores e a mensagem que eles pregam a nós sobre a verdade. Ou temos sido irrequietos, crentes instáveis, que vão para qualquer vento na internet, qualquer vento no YouTube que bate lá, uma novidade, um pregador diferente, você está ali com os olhinhos piscando e procurando ouvir e aprender aquilo que está sendo ensinado ali. Meus queridos, qual é o seu filtro pessoal em relação aos livros que você lê?
Qual é o seu filtro pessoal em relação aos vídeos, aos filmes que você assiste, em relação às músicas que você ouve? Ou não tem filtro nenhum, tudo em nome do entretenimento, em nome da fé? Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Então vale tudo para ter mais de Deus. Não pode ser assim, meus irmãos. Nós temos que seguir de acordo com a palavra de Deus. Quem são os nossos pregadores prediletos? Quem são os nossos cantores prediletos? Aquele que quer ver o evangelho frutificar na sua vida, ele precisa acolher mensageiros da verdade, e não instrumentos de Satanás que semeiam a mentira e o engano no meio da religiosidade brasileira tão conturbada como é a nosso país. Nós temos que ter a humildade de reconhecer, meus irmãos, até porque Jesus nos alertou quanto a isso, que eu e você somos muito propensos a ouvir pessoas, desde que elas sejam carismáticas e convincentes, e começar a nos encantar com o que ouvimos por aí. Mas está aqui, meus irmãos, o padrão de verdade do Evangelho que nós precisamos conhecer para calibrar o nosso discernimento a respeito daquilo que estamos vendo e ouvindo no nosso dia a dia. E para terminar, meus queridos, uma última resposta, além de acolher com prazer o Evangelho da verdade, além de acolher com respeito e consideração os mensageiros da verdade, nós precisamos também pedir a Deus o tal fruto do Evangelho, o grande fruto do Evangelho, que Paulo vai mencionar no verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo tinha isto como seu principal objetivo. A principal missão dele não era resolver os problemas dos crentes, não era tirar o sofrimento da vida dos crentes, mas com ou sem sofrimento, o grande objetivo do seu ministério era ver Cristo sendo formado no caráter, no coração, e dali respingando, e dali exteriorizando para os relacionamentos, para a conduta, para os valores de cada um dos crentes. E Paulo está assim, assustado, porque você imagina, se um trabalho de parto já é complicado, imagina 2 trabalhos de parto pelo mesmo bebê. Consegue imaginar uma coisa dessa? Ele está falando isso, eu estou sofrendo de novo dores de parto, para gerar você, achei que já tinha gerado quando eu passei por aí, agora vamos nós de novo aqui, para um segundo trabalho de parto. Mas o foco é o que Paulo tinha em mente com este trabalho de parto, seja uma, 2 ou quantas vezes fosse necessário ele se doar em favor daquela igreja. Qual era? Ver Cristo formado nos crentes da Galácia. E este é, meus irmãos, o objetivo de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Este é o objetivo do ministério pastoral, é para isso que nós, pastores, presbíteros, estamos nos doando, nos afadigando nesta igreja, e toda igreja séria, com uma liderança séria, trabalha em função disso, não é para promover evento, entretenimento, ou qualquer outra coisa, mesmo que seja válida, mas é para que Cristo seja formado nos nossos corações, meus queridos. Agora, até pela analogia que o apóstolo Paulo usa do trabalho de parto, isso não é algo que nós, liderança, produzimos no rebanho, não é algo que nós individualmente produzimos em nós mesmos, não depende primeiramente de nós, depende primeiramente de Deus, da graça de Deus, é parto. E uma criança não é gerada pela vontade dela, assim também nós não somos gerados novas criaturas, pela nossa própria vontade e capacidade, é o poder de Deus agindo em nós, pela graça imerecida do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, é que nós recebemos esse milagre de Deus, de sermos feitos novas criaturas e caminharmos para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Mais uma vez, citando Calvino, na sua sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, ele disse: pelo novo nascimento espiritual, Cristo nasce em nós, para que vivamos a sua vida. Não é faz de conta, não é analogia, não é ilustração, é um fato espiritual, é uma realidade, é uma experiência, meus queridos. O novo nascimento, Cristo de fato nasce em nós, nos dando uma nova natureza e passando a habitar em nós por meio do seu Espírito Santo, para que nós possamos viver como Jesus viveu e como a sua palavra assim nos ensina. Daí a necessidade de nós sermos completamente dependentes do Senhor
para que este fruto do Evangelho se verifique, se evidencie nas nossas vidas. Para que o Evangelho frutifique, nós precisamos reconhecer nossa incapacidade de fazer Cristo transparecer na nossa vida e pedirmos a Deus, clamarmos a Deus, para que primeiro Ele faça de nós novas criaturas se ainda não somos, e segundo, Ele nos ensine a ser como Jesus de fato é. E aí eu concluo perguntando, qual é o grande objetivo da sua vida? Você vive para quê? Para alcançar o quê? O apóstolo Paulo vivia para conhecer a Cristo. Ele largou tudo, ele renunciou a tudo, ele perdeu coisas demais para ganhar a Cristo, ser encontrado em Cristo e se tornar parecido com Jesus Cristo. Para que você vive? Para que eu estou vivendo? Eu poderia elencar aqui várias coisas legítimas para se buscar na vida, mas o que não podemos é fazer destas coisas o primeiro e principal objetivo da nossa vida. Você vive, por exemplo, para ter uma vida boa? É isso que te consome, é isso que te move a trabalhar, acordar, viver o seu dia a dia, ter uma vida boa? Você vive para se tornar alguém respeitado no meio acadêmico? Você vive para ser alguém de prestígio na sociedade? Você vive para ter progresso financeiro e material? Você vive para ter uma família, uma esposa, um marido, filhos, uma família ajustada, uma família boa? Você vive em função disso, porque se vivemos em função disso, nós estamos completamente equivocados, somos tolos, estamos vivendo em busca de uma nuvem de fumaça, como o Salomão disse em Eclesiastes, vaidade, correr atrás do vento. Não que essas coisas sejam condenáveis, os irmãos entenderam. Meus queridos, você já entendeu e se comprometeu com este grande objetivo? Você tem feito disso uma oração e um alvo assim bem definido? Senhor, eu quero viver, eu quero envelhecer e eu quero terminar a minha vida quando isso acabar parecido com Jesus, agradando o Senhor. E o que mais eu puder realizar, o que mais eu puder experimentar no meio do caminho, ótimo, é bondade do Senhor, mas o meu grande objetivo de vida é ver Cristo ser formado em mim, Cristo ser formado em você. Meus queridos, não é pela nossa capacidade, é ser formado, esse é o segredo, é pela fé no Evangelho de Jesus, é na dependência da graça de Deus. Esta é a mensagem, irmãos, de mais essa passagem do livro de Gálatas. O grande fruto do Evangelho é sermos feitos cada vez mais parecidos com Cristo. E para isso, a gente precisa desenvolver prazer pelo Evangelho da verdade. A gente precisa ter consideração com aqueles que nos entregam esta mensagem, orando por eles e tendo boa vontade para ouvir e acolher a mensagem que eles nos trazem. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, que este fruto do Evangelho, ser parecido com Cristo, aconteça na minha vida pelo poder do Teu Espírito Santo, pela Tua graça onipotente. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar a Deus com um coral da nossa igreja.